Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos aí fazer a resolução, como combinado, de algumas questões que foram lançadas de preparação para a prova de cinemática, tá? Aqui tem uma das questões, vamos ver. Talvez uma turma para outra possa ter mudado alguma coisa, mas acho que os valores são os mesmos. Então, um automóvel que realiza o movimento da cidade A para B, conforme a figura aqui, executa passando pela cidade B de acordo com essa representação. Então, vou passar aqui para o quadro. Vamos desenhar aqui. Então, vai da cidade A para a B, passando da A para a C, passando pela cidade B, intermediário, né? E obedecendo a seguinte relação. Da A até a B, então, vou botar aqui cidade A, cidade B, com 80 km por hora, né, nesse trecho. A distância ou deslocamento de 40 km. Então, o deslocamento que ele vai fazer de A até B são 40 km. Tá? Então, está aqui a velocidade média com que ele executa o trecho A até B. E aqui o deslocamento que ele percorre entre essas duas cidades. E de B até a cidade C, ele vai executar com velocidade média, que eu vou chamar de VBC, para nossa organização aqui, de 100 km por hora, um deslocamento total de deslocamento delta S de B a C de 25 km. Determinar a velocidade média para ir de A até C, ou seja, o trecho total. Então, um tipo de questão clássica de velocidade média, né? Nós sabemos, vou colocar aqui no canto, que a equação de velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Então, nessa questão a gente só vai usar essa equação. Uma coisa que a gente pode observar é que não temos problemas com unidades, aqui estão todas coerentes, né? Temos quilômetros por hora com quilômetros, então todo o tempo que a gente trabalhar aqui vai estar dado em horas. Muito bem. Como é que eu descubro então a velocidade média para ir de A até B? Ora, eu preciso saber qual o deslocamento de A até B, desculpa, de A até C, e o tempo de A até C. O deslocamento de A até C é a soma do deslocamento de A até B mais o deslocamento de B até C. Como esses dados estão aqui, eu já posso concluir que o deslocamento total de A até C vai ser 40 somado com 25. E o tempo total que ele leva para ir de A a C vai ser a soma do tempo que ele leva para ir de A a B, esse tempo aqui, que eu vou ter que descobrir, porque eu não sei, não foi dado, mais o quanto de tempo que ele leva para ir da cidade de B a C. Esse outro tempo aqui. Tá? Então, vou chamar de ΔT1 e ΔT2, que eu devo descobrir para somar e descobrir qual é o tempo total. Depois basta eu fazer essa razão, dividir ΔS por ΔT, que eu vou descobrir o tempo total. Mãos à obra então. Como é que eu calculo o tempo? Bem, o tempo vai ser determinado utilizando essa mesma equação
para cada trecho, com os dados de cada trecho. Então eu vou fazer a resolução em verde aqui, primeiro do trecho A até B. Substituindo o valor de velocidade média de A até B, eu vou ter 80 igual a deslocamento 40 de A até B, dividido pelo tempo de A até B, que eu chamei de ΔT1. Aqui, ΔT1. Muito bem. Então, para isolar o ΔT1, eu vou passar ele multiplicando para o lado direito e esse aqui dividindo para o lado esquerdo. Quem quiser fazer isso passo a passo, né, primeiro passa multiplicando, vai ficar 80 vezes ΔT1, intervalo de tempo 1, igual a 40. E depois passar dividindo esse 80 que está multiplicando e finalmente isolar o ΔT1. ΔT1 será 40 dividido por 80, né, que vai dar aí 1/2. O tempo é de 1/2 de hora, aquilo que a gente chama tradicionalmente de meia hora. Tá? Repare que daria para fazer interpretando a unidade quilômetros por hora. Se ele anda em média 80 km a cada hora, quanto tempo ele leva para fazer 40 km, né? Então 80 km em 1 hora, 40 km ele precisa meia hora, tá? Bueno, agora a gente vai fazer o tempo do trecho 2. Então, utilizando a mesma expressão do deslocamento, da velocidade média, mas utilizando os dados do trecho de B a C. Então, vai ficar 100, que é a velocidade média do trecho B a C, igual a deslocamento 25, dividido pelo tempo, que é o que eu quero determinar. Eu vou chamar de ΔT2. Já vou desolar direto, né? O ΔT2 vai passar multiplicando o 100 e depois o 100 vai passar dividindo para o outro lado da igualdade, vai ficar 25 dividido por 100, né? Que em fração dá, dividindo em cima e embaixo por 25, dá 1/4 de hora, ou 0,25 horas, né? Aquilo que normalmente a gente chama de 15 minutos, 1/4 de hora. Então ele leva meia hora para fazer o primeiro trecho, mais 1/4 de hora para fazer o segundo trecho. O tempo total, portanto, ali, que eu vou botar na equação, vai ser a soma disso aí. Vai ser 1/2 de hora mais 1/4 de hora. Vou fazer em fração aqui, mas veja que dá o mínimo múltiplo comum aqui entre 2 e 4 é 4. Vai ficar 4 por 2, 2, multiplicado por 1, 2, mais 4 por 4, 1, vezes 1, 1. São 3/4 de hora. Ou, em outras palavras, 45 minutos, né? São 30 minutos para fazer o primeiro trecho e 15 minutos o segundo trecho. Tá? Também pode ser expresso como 0,75 horas, caso você esteja fazendo em decimais. 0,75 horas. Professor, posso fazer em minutos? Pode, porém agora, na hora de calcular a velocidade média, deve-se passar para horas e assim calcular. Bom, aqui eu não somei antes, mas vai dar 65 quilômetros, né? 65 quilômetros o deslocamento total. Então, agora em verde, irei resolver o deslocamento pelo tempo para assim descobrir qual é a velocidade média total para ir de A até C. Mãos à obra. Será 65, deslocamento total, mais, dividido por 3/4 de hora, né? Quem está fazendo por frações vai ter aqui 65 por 1
vezes o inverso do denominador, 4 sobre 3. Final das contas, isso aqui vai dar 4 vezes 65, 2 vezes 130, 260. 260 dividido por 3. Não dá para simplificar, não tem problema deixar assim, tá? Porém, isso aqui seria 260 dividido por 3, para a gente ter uma noção de quanto que dá isso e comparar com os valores que foram dados lá para ver se são coerentes. Já vou mostrar, tá? Então, 260 dividido por 3, né? Eu tenho que 8 vezes 3 é 24. Vão sobrar 2 aqui, baixa-se o zero. E agora 6 vezes 3 vai dar 18, que sobrarão 2, e a gente já percebe aqui que vai sempre se repetir esse negócio aqui, vai ter uma dízima infinita e periódica 66666, né? Então, arredondando-se, isso aqui é aproximadamente 87 quilômetros por hora. Por que que eu fiz essa análise? Porque quando tu chega a um resultado num problema de física, ele deve fazer sentido físico com o teu problema. Nós temos um problema que diz que num primeiro trecho executa-se a 80 km por hora e num segundo a 100 km por hora. A velocidade média deverá ser intermediária a esses dois valores. Um valor intermediário, 87. Professor, por que a velocidade média para fazer todo o trecho não é exatamente o valor médio entre 100 e 80? Entre 100 e 80, né, qual é o valor médio entre 100 e 80? Como é que eu faço isso? Soma 100 mais 80, eu nem vou fazer aqui, né? Mas 100 mais 80 é 180, dividido por 2, 90. Dá 90. A média entre o valor 100 e 80. Por que que eu encontrei um valor menor do que 90? Mais próximo da velocidade de 80 do que da velocidade de 100. 90 seria o meio termo. Isso ocorre porque, olhem os tempos aqui que ele percorreu cada trecho com cada velocidade. Ele acabou ficando meia hora com a velocidade de 80 km por hora nessa viagem e 15 minutos com a velocidade de 100. Ele passa mais tempo com a velocidade de 80. E é por isso que a velocidade média vai estar do valor médio deslocado para o valor com que ele anda mais, durante mais tempo, que é 80 km por hora. Certo? Então essa análise já me dá um feedback imediato de que esse valor aqui que eu encontrei, o 86,6666, né? Ele é um valor possível, um valor que está de acordo com o problema. Tem um detalhe aqui que eu acabo de lembrar, é que eu preciso no final passar para metros por segundo. Então basta agora você pegar o valor, de preferência o ainda não arredondado, né? O ideal ainda seria pegar esse valor aqui que não foi arredondado e passar para metros por segundo. Então, para isso, você vai dividir por 3,6 aquele valor ali, tá? Vou fazer por fração, cada um faz da maneira que prefere, mas quem faz por fração ganha mais pontos no meu coração. Rimou. 3,6, dividir por 3,6 é dividir por 36 décimos. Ah, meu Deus, olha que coisa linda. Então, isso aqui é 260 terços dividido, aliás, vezes o inverso do que eu tenho ali. 10, que eu tenho ali no denominador, sobre 36. Acho que vai dar para
simplificar algumas coisas aqui, não muito, né? Esses valores que eu escolhi não são muito amigáveis, né? Mas o 36 e o 260 certamente são divisíveis num primeiro momento por 2, porque os dois são pares, né? Mas acho que vai dar para dividir até por 4. Mas vamos lá, se fosse por 2, o 36 por 2 dá 18 e o 260 por 2 dá 130. Como eu falei, esses aqui, por sua vez, podem ser simplificados novamente. Vamos de azulzinho aqui. Vou simplificar por 2, o 18 dá 9 e o 130 dá 65. Acabou a alegria, né? 65 não simplifica por 3, nem por 9. 10 não simplifica por 3, nem por 9. Acabou. Nós temos aí o resultado que vai ser. Veja se confere com o seu, independente da maneira que você fez. 65 vezes 10, 650, dividido por 3 vezes 9, 3 vezes 9, 9 mais 9 mais 9, né? Que dá os 27 aí. Quer deixar assim? Pode? Pode, mas vamos ver esse resultado, quanto que dá, para ver se aproxima do seu, que eu tenho certeza que fez sem calculadora. 250 dividido por 27. Esse detalhe da calculadora, pessoal, é porque realmente esses números aqui estão meio trabalhosos, mas dá para fazer, né? A gente consegue, vocês conseguem, mas normalmente na prova eu utilizo valores que são um pouco mais simples de trabalhar, tá? 27 vezes 3 vai passar, né? Então vai ter que ser vezes 2 aqui, que dá 52. Opa, 54. Calma, calma. 54. Menos 5 menos 4, 1. 1, sobra 11. Tá? Baixa mais um zero aqui agora. Será que dá 4? Dá 4. 4 vezes 7 é 28. Então 2, 4, 8, 10. Tá? Vai sobrar aqui 2, que ao baixar o zero, né? É isso? Tá certo, né? 8 e aqui... Tá certo. Tá? Então 24, alguma coisa, que aqui inclusive é um zero, né? Zero alguma coisa, tá? Então tá ótimo, 24,0, né? Que nesse caso não é 24, né? É um pouco mais. Mas então a resposta desse problema é 24, aproximadamente, né? Metros por segundo. Tá? Quem fez arredondando anteriormente tem que ter encontrado alguma coisa muito próximo de 24. Eu deixei para arredondar só no final, utilizando as frações. Tá certo, pessoal? É isso aí, essa é a primeira questão. Nós na física, bom estudo.